Eu tava me lembrando de uma vez, antes de eu conhecer Jesus, aonde eu fiz uma oração que dizem que é uma das orações mais perigosas, né? É quando a gente pede pra Deus pra remover pessoas da nossa vida, pra tirar aquilo que não tá agradando, aquilo que tá trazendo dor pra gente, aquilo que de repente pode estar errado. E eu lembro que eu fiz essa oração num momento da minha vida que tava tudo maravilhoso. Por incrível que pareça, tava tudo bem, tava tudo maravilhoso. Amizades na minha época, na minha visão, amizades boas, trabalho bom, relacionamento bom. E eu fiz essa oração pra Deus. Eu não sei se de fato eu fui ali instruída espiritualmente a fazer isso, ou se eu tava vendo ali uma situação de aquele pico de que a gente precisa de tá vivendo alguma situação ruim, alguma coisa ruim, porque o bom tá fora do nosso controle, né? A paz tá fora do nosso controle, como se tivesse alguma coisa errada. E eu lembro de eu ter feito essa oração. Eu não era cristã, eu não conhecia Jesus, eu só conhecia de ouvir falar, só conhecia da história, mas eu lembro perfeitamente que eu me ajoelhei no chão do meu quarto, na beira da minha cama, e eu orei. Eu falei: Deus, eu sinto que tem alguma coisa, sinto que tem alguma coisa errada. Então, se for sobre essas pessoas, que o Senhor tire da minha vida, que o Senhor mude tudo. Eu falei exatamente assim. Eu chamei de Senhor, tudo. E eu lembro perfeitamente, assim, que passaram algumas semanas, acho que nem um mês, tudo desandou. Eu saí do emprego que eu tava, meu relacionamento acabou. As amizades que eu tinha amizade de mais de 20 anos. Simplesmente um mal entendido ou a revelação ali, de repente, do que tava no coração, né, já da pessoa, de seguir caminhos diferentes, e eu me vi sozinha. E nesse momento, eu não lembrei da oração que eu fiz, então eu desesperei. A gente tem aquela tendência, né, de querer controlar as coisas, de perguntar: mas o que que aconteceu? O que que houve? O que que eu fiz? Como eu posso me redimir? E às vezes a gente esquece, porque nós fomos criados por Deus. A gente acha que a gente tá aqui e a gente vai pro céu. Não, a gente vai voltar para casa. Nós estamos aqui como peregrinos, nós fomos enviados para cá, nós fomos criados para ser uma grande família. Mas tudo isso se perdeu, né, diante do pecado e etc. E todo esse propósito de Deus, ele nunca deixou de existir, ele continua existindo. Então Deus sempre está direcionando a rota, mudando o caminho, traçando estratégia, trazendo pessoas, mesa, para fazer com que a gente volte ao projeto inicial dele, que é a construção de uma família, que é para a gente entender que nós fomos criados para sermos filhos. Nós somos filhos, né? Então, quando as coisas saem do nosso controle, quando as pessoas saem da nossa vida, quando a gente perde um emprego, quando tudo aquilo que a gente achou que estava bom, ou que de repente estava ruim mesmo, estava desandando, mas na nossa cabeça estava maravilhoso, a gente precisa entender que Deus, ele não perde a mão. Ainda que você ainda não tenha aceitado Jesus, ainda que você possa estar rodeado de pessoas que falam de Jesus, que vivem com Jesus, que são cristãs, que seguem os padrões bíblicos, né? Que eu digo assim, os princípios, os conceitos, né? A moral. Então, você pode estar o tempo todo sendo rodeado de pessoas nesse sentido. Eu duvido que não exista uma pessoa na sua vida que não tenha falado de Jesus em algum momento, ou que não tenha contado um milagre, ou que não tenha um testemunho, e talvez aquilo não tenha te despertado. Só que a Bíblia vai dizer, Jesus diz na Bíblia: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. E como que Deus envia? E eu lembro que quando me converti, eu ficava me perguntando assim: Deus, mas por que só agora? Por que só agora? Por que só agora? Por que não antes? Por que não antes? Porque o tanto de coisa que eu teria evitado na minha vida, sabe? E eu fico pensando, tanto de frustração, de decepção, o tanto de dinheiro que eu perdi. Então, assim, como eu acabei com a minha saúde também, né? Com meu bem-estar. E e não só isso, né? Como eu fui me construindo diante de relacionamentos tóxicos. Porque eu vejo que a gente é como se fosse uma caixinha de Lego, assim, né? Nós somos feitos de várias peças de situações que nós vivemos. E às vezes não são situações boas, agradáveis, né? A gente tem trauma, a gente tem ferida, a gente tem dor. E a gente precisa se desfazer disso tudo. E eu ficava perguntando isso pra Deus. Até que um dia ele falou: eu estava lá o tempo todo. O tempo todo eu tentava te trazer pra mim. Como? Agora como? Trazendo pessoas pra falar de Jesus, pra falar de Deus. E eu achava um saco. Eu ficava: ai, eu detesto crente, porque crente grita, porque isso, porque aquilo outro. Mas assim, eu não sabia absolutamente nada de Deus, eu não sabia nada de igreja. Eu só sabia que era um povo de coque, com saia até os pés, que não podia fazer nada, que não podia, né, fazer nada, tudo proibido, e tinha que viver pra igreja e viver aqueles padrões. Então, eu sabia sobre a religiosidade, eu não conhecia sobre a história de Jesus. E aí eu lembro que quando Deus me respondeu isso, eu lembrei de situações da minha vida em que, de fato, eu me via em lugares, em locais, em relacionamentos que eu subitamente sentia uma necessidade de ir embora. Era assim, do nada. Então, assim, às vezes eu tava em casa, ai, que saco, nada pra fazer. Eu ficava assim, já entediada, porque final de semana ia chegar, eu não queria ficar em casa, eu queria sair, eu queria beber, eu queria estar com pessoas pra passar o final de semana logo. Eu não queria viver aquele dia. Eu queria que aquele final de semana fosse uma fuga pra mim. De assim, ai, trabalhei pra caramba, agora eu quero relaxar. Ai, eu mereço. Sempre um merecimento, né? Ai, eu mereço, né? Então, assim, e aí, subitamente, me dava vontade de ir embora. Eu ia pros lugares
E as pessoas me chamavam de furona, furona, Thaís, você é velha. Porque eu me dava na telha, assim, ó, eu ia pra uma festa lá no Rio, gastava rios de dinheiro com Uber, caro pra caramba. E aí eu gastava dinheiro, ia pro Rio, chegava na festa, dava 1 hora de festa, assim, eu gastava dinheiro, né, com bebida, não sei o quê, dava 1 hora de festa, eu falava que eu ia no banheiro e eu ia embora pra casa. Eu pedia um Uber e eu ia embora. E as minhas amigas mandavam mensagem, cadê você? Você foi embora, né? E eu ia embora. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo me trazendo esse cômodo de estar lá. Porque eu ia pros lugares e eu não conseguia ficar sem beber. Como que você tá num lugar que você não consegue sentir prazer no lugar se você não beber? Então você precisa se entorpecer, você precisa tomar um álcool pra você deixar de ser você e ser uma pessoa mais leve, mais solta, mais risonha. Por que eu não posso ser essa pessoa nos ambientes? Entende? Porque não é um ambiente pra mim. Não era o lugar pra eu estar. Então eu precisava ser outra pessoa, eu precisava me transformar, né? Então, assim, e aí hoje eu vejo como Deus respondeu a minha oração, mesmo eu não sendo cristã. Então, o que eu quero dizer pra você é que Deus vai estar sempre direcionando o seu caminho pra te trazer pra perto dele, porque ele tem um propósito pra sua vida, porque a gente acha que a gente é o próprio Deus da nossa vida, né? A gente que manda, a gente que isso, que aquilo outro. Mas quando as coisas apertam, quando vem o sufoco, o que que a gente faz? Deus. É a primeira coisa, a gente vai numa igreja, a gente vai assistir um culto, né? A gente vai pedir uma oração pra uma amiga que é crente, e aí a gente faz Deus de SOS. E Deus é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, tão bondoso, e ele te ama tanto, que ele responde. Ele responde. Então, assim, hoje, o que eu posso te dizer por experiência própria é que Deus pode estar te chamando. Ele pode estar te chamando de várias maneiras. Mas, assim, sempre que a gente está atento ao nosso próprio ventre, ao nosso egoísmo, à nossa vontade de fazer da nossa forma, a gente não vai ouvir a Deus. Porque qualquer sensação que a gente tiver, né? Eu vou dizer sensação assim para quem não entende, né? Mas qualquer sensação que a gente tiver que vá ao caminho oposto daquilo que é o nosso desejo, de um prazer satisfeito, de uma necessidade satisfeita, um direito garantido, ou que seja, a gente não escuta. A gente faz aquilo que a gente quer. E ponto. Então, a gente acaba usando Deus e ele continua sendo maravilhoso porque ele é pai. Acima de tudo, ele é pai. Ele nos criou para sermos filhos dele. Então, Deus nunca vai abandonar a gente. Ele vai estar o tempo todo tentando trazer a gente para perto dele. Então, se pessoas estão saindo da sua vida, se as coisas estão dando errado, se o trabalho, você foi demitido ou não é mais o trabalho que queima o seu coração, você quer fazer outra coisa, o que eu posso dizer por experiência própria? É maravilhoso viver com Deus. É maravilhoso saber o propósito que ele tem para minha vida. Ao invés de eu estabelecer planos, eu estabelecer projetos que não tem nada a ver com o que ele tem para mim, e eu sempre me frustrar, e eu ficar nesse ciclo, nessa bola de neve, eu ficar nesse ciclo vicioso de perda de dinheiro, de frustração, de sonhos de projeto, perda de dinheiro, frustração, de sonhos de projetos. Então, que hoje você possa ouvir Deus falar com você. E que se você tiver, assim, né, nessa turbulência, nessa sensação de que as coisas estão dando errado, o que eu tô fazendo e etc., não é sobre isso, porque é sobre a graça de Deus, não é sobre o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Claro, quando a gente faz, a gente colhe consequências das nossas más escolhas, tá? Então Deus não tem nada a ver com isso. Mas não é sobre merecimento, é isso que eu quero dizer. Então Deus não faz as coisas porque a gente fez alguma coisa certa ou não. É sobre é sobre graça. Graça é presente. Então, hoje o que eu posso dizer pra você é: escute a voz de Deus. Se atente, se ame, tenha amor próprio por você. Não tente controlar as coisas, não tente fazer a sua maneira, não tente fazer do seu jeito, porque você é o melhor, você é isso, você é aquilo outro. Não. Deus escreveu o plano perfeito para sua vida. Então, se você puder, se você quiser, se você estiver cansado, desanimado, hoje eu quero te encorajar a você ouvir o que Deus tem para você, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? Os seus pensamentos, é isso que a Bíblia diz, os seus pensamentos são maiores do que os nossos, os seus planos são melhores do que os nossos. Então, os seus caminhos. Então, muitos são, né, os planos do homem, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Então, hoje, quero encorajar você a não usar Deus mais de 190, 191, o que for, seu SOS. Eu quero te encorajar a viver com Ele, porque Ele é seu Pai, além de tudo, e Ele tem um propósito maravilhoso para sua vida. Então, comenta aí, curte, compartilha, manda para as pessoas que estão aí desesperadas, esperando uma resposta, tá bom? Essa pode ser a resposta para você hoje. Beijos.